Teste. Muito bem, começamos agora a terceira sessão de mentoria para os alunos do método CVA. Essa é a terceira sessão que nós fizemos, tirando dúvidas, explicando como funciona. Você que está assistindo essa gravação, pode ser que algumas coisas mudem dentro do nosso plano de mentoria, nos próximos dias. Vou estar apresentando hoje também 4 formatos de mentorias que nós desenhamos, eu e a minha equipe, falando das mentorias individuais, das mentorias VIPs, até das mentorias coletivas, que são as mentorias em grupo, para estar auxiliando pessoas que já têm conhecimento nesse mercado ou alunos que se inscreveram no método CVA e querem, de certa forma, fazer disso a principal profissão e abrir um negócio, abrir uma assessoria, uma empresa de recuperação de crédito, ou focar somente na compra e na alocação de veículos. Então, hoje, dia 10 de janeiro, estamos iniciando a terceira sessão de mentoria. Pode ser que esse conteúdo fique disponível de forma perpétua na internet, ou pode ser que fique de forma provisória, ou você só tenha acesso a essa gravação por alguém da minha equipe que te enviou o link. Então, eu peço que você fique até o final para você entender e aprender como que funciona esse mercado, como que nós entramos e como que nós trabalhamos. A gente vai começar a mentoria hoje, né? Temos hoje o Hélio e o Glauco, e eu vou deixar aberto para vocês tirarem dúvidas, né? Até porque hoje é a última sessão, e a gente poder sanar o máximo de dúvidas que vocês tenham sobre o mercado. Então, fica à disposição aí, Hélio e Glauco, se vocês já. O Reinaldo, bom dia, Hélio, tudo bem? Bom dia. É, Vamos lá, eu vi você conversando inclusive o Hélio acabou de citar daquela moça que já tem a parceria, já tem os carros e tal, e ela falou sobre a negociação, como é que funciona. Eu queria que você falasse mais como que funciona a negociação junto às financeiras. Como que você inicia isso? O contato é telefônico, é por e-mail? Como que é feito isso? Perfeito. Ótima pergunta, cara. Deixa eu anotar aqui. Negociação e quitação, né? Isso. Olha, eu vou começar desde o momento que a gente faz o contrato com o cliente até, até como eu posso dizer, até a solução do caso, sair o gravame. Eu vou deixar o passo a passo. Acho que vai estender pelo menos de 10 a 15 minutos para poder ficar claro, tá bom? Então, Correto. vou usar o Hélio de exemplo. O Hélio contratou, por exemplo, a minha empresa, o Grupo Regulariza. O Hélio não quis nos passar o veículo, quis ficar com o veículo para a gente prestar o serviço, negociar. Certo, Hélio? Certo. Então, nesse exemplo hipotético, eu não vou falar da parte comercial. Já fechamos negócio, você já assinou o contrato, você está com a sua cópia, nós estamos com a nossa. Definimos uma forma de pagamento, por exemplo, sua dívida estava em torno de R$ 60.000, a gente cobrou, nesse caso, 10% para negociar essa dívida. Você deu uma entrada de 1.000 e a gente parcelou no boleto em 10 parcelas de 500 para você pagar todos os meses R$ 500. Ok. Feito o contrato, você recebe, a gente costuma, em um prazo de até 7 dias, mandar uma mensagem de pós-venda, que não é o vendedor, é a pessoa do administrativo. Essa pessoa vai se apresentar, até porque o Hélio, ele foi avisado que o administrativo entraria em contato com ele, tá? Essa pessoa entra em contato com o Hélio, né, agradecendo ele por confiar na empresa, manda mensagem orientando ele, reforçando os principais pontos do contrato. Aí eu não vou nem entrar nesse ponto, nesse contexto aqui, que tem muita coisa no contrato que levaria só uma sessão para abordar cada cláusula, etc. Mas essa pessoa do administrativo, normalmente a gente coloca a mulher para fazer esse trabalho, né, de pós-venda, fala para o Hélio das responsabilidades que são dele. Por exemplo, Hélio, você, quando contratou a nossa empresa para cuidar da sua dívida. Por que que nós deixamos dessa forma claro, o Hélio? Porque a responsabilidade, do veículo era sua. Você, quando chegou até nós, já estava com as parcelas atrasadas e sabia do risco, e sabe do risco da ação de busca e apreensão, do banco, dos localizadores encontrarem o seu veículo. Então você fica com o seu carro, você cuida do carro, nós cuidamos da dívida. Certo, Hélio? Então, essa pessoa Certo. faz essas orientações, prevenindo ele com respeito a localizador, a busca e apreensão, que a responsabilidade é dele,
que ele tem que todos os meses juntando um valor, porque pode parecer que não, mas a quitação às vezes vem rápido, entendeu? A gente gosta de trabalhar com esse negócio de 12 meses, podendo prorrogar por mais 12, você tem que se prevenir. Vai que você não consegue uma quitação muito boa rápida. Então, é melhor eu prometer para o cliente, ó, vai quitar em 12 meses e chegar com 6 e ele dar o dinheiro e ficar feliz. Então, a gente orienta o cliente a juntar o dinheiro também, que infelizmente, né, vocês vão perceber se vocês começarem a prestar o serviço, porque quando você pega o carro, você vai ter o capital na maioria das vezes. 10, 15 mil você tem lá para fazer uma quitação. Ou pelo menos tem que ter essa reserva. Apesar que você está com 5, 6 carros aí, você tem que ter no mínimo 20 mil para, se sair alguma quitação relâmpago, você quitar o veículo, né? Porque pode aparecer essas oportunidades boas. Então vocês vão perceber que, infelizmente, a maioria das pessoas, a quitação sai e ela não tem o dinheiro guardado. E aí já aconteceu muito caso da gente, aqui é até um plus para você que só quer comprar carro. Eu recomendo que você se especializem na prestação do serviço, porque pelo menos no nosso caso, 40% das aquisições que nós fazemos é o cliente que contratou o serviço, que nós na Regulariza denominamos de acordo justo. O cliente contratou para ficar com o carro. Ele pagou uma parcela da prestação do serviço, pagou duas, pagou três, pagou quatro, daqui a pouco começou a atrasar a parcela. Se ele não está conseguindo nem pagar a gente, que é os honorários para prestar o serviço, quanto mais juntar o dinheiro da quitação. O que que nós fazemos nesse caso? A gente não vai executar ele, nem nada desse tipo. Falou, ó, seu Hélio, como o senhor está nessa situação, não seria melhor o senhor passar o carro para a gente e a gente quitar a dívida? Como já tem esse vínculo de relacionamento com o cliente, olha, quase metade das pessoas que atrasam, tá? Não é todo mundo que contrata que passa o carro, mas das pessoas que contratam, aquelas que no decorrer do caminho ela não consegue pagar a gente oferece a proposta de aquisição e elas passam o veículo para a gente. Às vezes a gente só devolve o valor que ela gastou. Às vezes ela deu 1.000 de entrada, pagou 6 de 600 ou 3 de 500. Estou dando um exemplo. A gente fala, olha, vamos fazer o seguinte, a gente assume tudo que você pagou para a gente devolve o dinheiro e assume o seu carro. E a pessoa, muito, a mais, daqueles que contratam e deixam de pagar, né? Aqueles que contratam e pagam a parcela, ele quita, normalmente. Né? A gente manda o boleto, ele quita. Mas aqueles que deixam de pagar, de 40% a 50% dos clientes, eles aceitam e passam o veículo para a gente. Então, é feito esse pós-venda depois da contratação, né? Até porque tem que manter vínculo. É, o administrativo reforça para o cliente que o cliente, ele de maneira alguma pode negociar com o banco, porque isso atrapalha as negociações, e que se o banco entrar em contato com ele passar os dados do banco, que até porque tem muito golpe, para ele não cair nessa de golpe e outra. Caindo ou não, ele não pode mais entrar em contato com o banco. Inclusive, no contrato que eu tenho de acordo justo, a gente tem uma cláusula que prevê, tanto no acordo justo como no contrato de aquisição, que prevê que se ele, de alguma forma, negociar com o banco, entrar em contato com o banco, a condição de quitação, a responsabilidade que teríamos de 12 meses, essa responsabilidade se anula. Então, ou seja, se ele atrapalhar as negociações ligando para o banco, a nossa obrigação de quitação em 12, podendo prorrogar por mais 12, essa obrigação se anula. Eu digo isso porque na aquisição já aconteceu conosco, de alguns clientes se arrependerem depois de passar o veículo, e como existe um contrato, também existe um distrato. Então a gente fala para o cliente, olha, você tem o direito de pegar o carro de volta, mas leia a cláusula tal, 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 tal e tal. Você vai ter que pagar todos os custos que tivemos, somado de multa. Aí nessa hora o cliente, ele quer criar algum certo desgaste e a gente cede. O cliente vai fazer lá a especulação dele, que vai ser humano, que vai procurar, eu falei, é o direito seu, mas manda o Celso. Lê o contrato antes, para ele não passar vergonha. Que, para validar o que eu estou falando, eu, infelizmente, recebi um processo recentemente. Está dentro do prazo dos 12 meses ainda, e a cliente me processou porque falou que não quitou dentro do prazo. E, enfim, ela especulou, né? Porque na decisão, pelo que o advogado me falou, tá muito favorável a mim, porque está dentro do prazo, né, do contrato. Então, é interessante você fazer esse pós-venda com o cliente, né, tranquilizar ele, deixar ele claro das responsabilidades, que ele tem que juntar o dinheiro e pedir, toda vez que o banco entrar em contato, que ele mande um número para você, que é fácil você achar, por exemplo, você que está me assistindo, se você está com a parcela atrasada pelo Banco Aimoré, você digita lá o CNPJ do Banco Aimoré, vai lá na internet,
Vai achar a ração social, vai achar o número. Quando você ligar, vai digitar o seu CPF. Se o contrato já tiver com assessoria de cobrança, que vai, quando você atrasa, eles vão direcionar você para a assessoria de cobrança, que inclusive no CVA eu falo sobre isso. Tem até lá a lista lá com os bancos, a razão social, etc, né? Tem até telefone dos principais bancos. Depois desse contato que você fez com o cliente, eu recomendaria que você entrasse no máximo a cada 3 meses, a cada 6 meses em contato com ele. Eu não vejo necessidade de mandar mensagem todo mês, porque mandar mensagem para falar que não quitou. Por exemplo, eu peguei o carro do Hélio, falei, ô Hélio, eu tô pegando aqui esse seu HB20 preto aqui, e vou quitar com 12 meses, mas pode prorrogar se o banco resistir, tá, Hélio? Aí passou, fizemos o contrato, ele passou o veículo, passou 7 dias, entramos em contato. Aí, depois de 2 meses, vamos imaginar que o Hélio entre em contato conosco, que pode acontecer. Olha, o que aconteceu? Vocês não mandam mensagem? Como que está a situação? Fala, olha, seu Hélio, está dentro do contrato ainda, então estamos dentro do prazo, estamos aguardando uma proposta de quitação. Porque o seu carro que vale 50, a dívida está 80, e hoje o banco está pedindo 45 para quitar. Com base nos custos que nós tivemos, se nós quitarmos agora, a gente vai ficar no prejuízo. Então, eu peço que o senhor aguarde, tá? Se nós não entrarmos em contato, seu Hélio, significa que não teve nenhum tipo de movimentação na negociação. Até porque, seu Hélio, a gente basicamente só vai entrar em contato de forma efetiva quando conseguimos o boleto. Eu não vou ligar daqui para o senhor daqui a 6 meses para dizer que nós não conseguimos quitar. Então, o senhor pode ficar tranquilo, o telefone está à disposição. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode entrar em contato conosco, mas eu vou entrar em contato com o senhor quando conseguirmos a boa notícia, tá bom? Ou, né, que é uma orientação que eu dou para vocês também, que tem que falar para o cliente não dizer que o carro está com uma empresa, o banco resiste mais quando o banco tem a ideia de que o carro está com assessoria. Fala para o cliente dizer que passou um carro para alguém e o cliente contratou a empresa e a empresa está negociando. Quando estiver próximo da quitação, o que que o banco costuma fazer? Quando você está negociando? Você ligou para o banco, né, representando o Hélio, olha, estou ligando, etc. Enfim, aí o banco falou, ok, mandei uma proposta de 11 mil, de uma dívida de 70, o banco, olha, vou mandar para análise. Quando aprova, além do banco enviar no nosso e-mail que a gente passa para eles, o banco manda também por e-mail do Hélio. Ou às vezes nem manda para a gente, só manda para o Hélio. Então, quando você que está me assistindo aí, que é aluno ou mentorado, quando você estiver próximo do momento da quitação, aí é interessante você entrar em contato com o Hélio para estar passando essas informações. Por exemplo, o Hélio, a gente está negociando com bancos, tá? E a gente mandou uma proposta para análise. Se o banco ligar para você, agora, Hélio, pode atender. E você deve atender, fica até ligeiro, fica esperto, fica atento, tira o celular do silencioso, enfim, que o banco vai te ligar, e se te ligar, você confirma que realmente você tem esse valor de quitação, né? Por exemplo, se a quitação, a dívida dá 70, a gente não vai falar para o banco que ele tem 11 mil na mão, né? O ideal é falar, ó, o cliente tem 2, 3, 4 e vai arrumar mais 5. Que sempre o banco, isso nas mentorias eu falo mais sobre isso, né? Sempre o banco vai, se você mandar uma proposta de X, ele vai querer mais do que você pede. Então, joga, se você tem 10, joga que você tem 3 na mão, né? Mas enfim. Então, Hélio, se o banco te ligar, você confirma, tá? Aceita o boleto e nos envia. Não paga, até porque ele não vai pagar. Deixa que a gente vai validar. Tanto quando você faz a aquisição, se eu fiz a sua aquisição, Hélio, você vai mandar para mim, obviamente, porque eu que vou pagar. Se o banco te mandar, se não mandar para mim. Agora, se você, Hélio, contratou o serviço, que é onde você paga os honorários para quitar, então, Hélio, você manda o boleto, não paga antes. Valida, porque está tendo muito golpe de boleto, né? Pode acontecer do banco confundir, enfim. No final, se o cliente pagar um boleto errado, ele vai colocar a culpa em você. Então, ele manda para você, você valida, você validando esse boleto, você envia para ele, se ele contratou, ele paga. Depois que o Hélio paga, acho que eu vou chegar no ponto crucial da sua pergunta agora, o Glauco. Depois que é feita a quitação, e se não for esse o ponto, Glauco, você pode perguntar novamente, tá? Tá. Depois que o cliente paga, você pede o comprovante para ele, você manda o comprovante para a assessoria de cobrança, né? Se você for advogado, se você que está me assistindo tem algum advogado que te assessora, ele vai acompanhar o processo, porque o banco ele vai pedir a desistência do processo, normalmente é rápido. O gravame demora aí até 5 dias, normalmente, se tudo correr normal. Se tiver renajude, o juiz vai pedir a desistência, vai ter aquela resistência, tem a recomendação que o Glauco deu, que
é você abrir uma reclamação no Conselho Nacional de Justiça, ou ligar mesmo no cartório do fórum, contar uma história triste, que precisa do carro, porque o filho está doente, tem que trabalhar, sair no Renajude, o cliente vai rodar, o banco envia a carta de quitação para você ou para ele, o processo está finalizado. É basicamente isso, Glauco? Mas assim, é exatamente isso. Mas essa é uma. Então, tudo começa através de uma ligação para o banco e o banco vai disponibilizar para falar direto com a empresa com a cobradora deles, vamos dizer assim, né? Porque eu tô te falando, porque no meu caso aqui, o que que acontece? Como é judicial, não é nada administrativo, os próprios os advogados, empresas de advocacia que prestam serviço para os bancos, eles entram em contato conosco, entende? Então, assim, é muito. Todo dia liga perguntando se tem alguma proposta de acordo, todo tempo eles entram em contato. É mais passivo a recepção disso, entendeu? Então, a pergunta foi o seguinte: você iniciou ali, aí você fica no aguardo de vir novas propostas, ou você, que nem você falou, cada 3 meses você vai ligar, mais ou menos, 2 a 3 meses, é isso? 2 a 3 meses, você vai estar ligando para fomentar esse acordo, é isso? Olha, eu recomendo que quem está assistindo, primeiro ligue para o cliente. Eu vou dar um exemplo. Se o carro estiver com você, você fez a aquisição, você sabe que você vai ter a bala para quitar, né? O capital para quitar. Se tiver com o cliente, você liga para o cliente, olha, fulano, sua dívida era tanto, a gente disse que conseguiria descontos de até 80%. Quanto que você tem na mão hoje? Ah, eu tenho 4.000. Só que é uma dívida de 50, a gente sabe que uma quitação de 10 a 13, 10 a 15, 8 a 12 é uma quitação boa. Eu falaria, olha, eu preciso que você junte um valor a mais. Porque a gente pode até mandar essa proposta de 4.000, mas pode ser que o banco não aceite. É muito difícil. Por exemplo, ontem eu fui resolver a situação de um carro, que é até um caso que eu vou dar esse exemplo aqui. Eu fiz a aquisição de um Ford Ka 2018, no final de 22, acho que ou foi setembro, não, novembro, outubro de 2022. Vai fazer 12 meses agora, 13, eu acho. 15, né? E quando a gente pegou o veículo, a dívida estava 45, 50. Era Banco Aimoré. O cara já estava, acho que um ano e pouco com parcela atrasada. Pegamos o veículo, o cara, segundo ele, era junta de cabeçote, tinha uns débitos do documento, a gente fez a aquisição, negociamos, ó, a gente vai pagar todo o custo. Pagamos guincho para trazer do litoral para São Paulo, pagamos procuração, comissão de vendedor, pagamos a junta, documento, higienização, pagamos tudo. O carro estava parado, estava, né, todo cheio de mofo. Gastamos e falamos, olha, a gente com base nos custos que a gente vai ter, senhor, não dá para te fornecer nenhum valor de volta, tá? E o carro estava parado quase 2 anos, olha que coisa, um ano e pouco. Aí ele, tá bom. Aí ele mandou o carro para a gente fez o motor, né, a junta lá, é, pagamos os débitos, fizemos tudo que tinha que fazer, botamos para alugar. Com 2 dias o carro deu Renajude para ajudar. Se soubesse, não tinha pago esse documento. Aí encostamos o veículo, na época ele disse que não tinha um recibo. Eu falei, final de 22 parece que o ATPV começou a se validar a partir de 21. Eu não cheguei a calcular, falei, meu, não é possível que esse carro tem segunda via. Ele falou que não tinha, porque não lembrava. Eu falei, mano, deve ser ATPV. No final de tudo, tinha ATPV, porque a gente, com a procuração, foi pedir a carta de extravio lá, para pegar a segunda via. Falei, não, antes de pedir a segunda via, porque gasta um valor de transferência, eu falei, eu vou entrar em contato de novo com esse cliente, só que agora eu vou dar um gatilho nele. Falei, olha, seu Wagner, a gente precisa do recibo, senão o carro tá rodando, e pior que tá, que eu vendi, o carro tá rodando e o senhor pode tomar multa e depois o senhor não pode dizer que a responsabilidade é nossa, que a gente quer tirar do seu nome. E nós já estávamos há alguns dias comentando com ele desse recibo, ele dá uma procurada, né? Moral da história, ele procurou o recibo, achou. Eu que fui no cartório, tinha feito o documento, não usei mais. Buscamos o recibo. E nessa situação aí da, da negociação com ele, dessa que era uma dívida de 45 mil, a gente quitou por 6 mil. Foi um caso atípico. Eu estava até em mente, falar, até 12 nós quita, né? Na minha cabeça. E eu mandei o pessoal, falei, olha, briga no 6, fala que o carro tá assim, 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 assim. Brigaram, nem brigou, já tinha negociado umas 3 vezes. Quando mandou 6, aprovaram na hora. Eu falei, então já manda o boleto. Né? Eu falei, blefando, manda 6. Aprovou, a gente pegou o boleto e pagou. Aí saiu o Renajude e tal, passei uma ficha, peguei uma moto, que eu falei que na realidade é de uma 2023, uma Titan. Peguei 25 mil e uma moto, que essa moto tá alugada, e peguei o valor ainda, entendeu? Então, ô Glauco, falando da quitação aí.
Quando a gente faz o primeiro contato com o cliente, com, Telefone. com o telefônico com o banco, normalmente a gente pede o WhatsApp deles para falar, olha, vou mandar a proposta para vocês aí no WhatsApp, ou vocês mandam no WhatsApp para a gente. Então já Nesse criou. momento, Reinaldo, só um minutinho. Nesse momento, que é bem importante para entender. Nesse momento, você já se identifica não como cliente, mas como uma empresa que está prestando serviço para o cliente. Beleza. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, peguei o carro do Hélio, a gente gosta de fazer o primeiro contato já para ter uma ideia de quanto que está a dívida. Até porque, se você pegar um carro que está com 12 atrasadas, pode ser que na primeira ligação você já quite o carro com 80%, entendeu? Que eu recomendo que faça isso. Além de um caso de sucesso muito bacana, porque o cliente vai ficar maravilhado, você vai falar que vai quitar com 12 meses, passou 10 dias, você quitou, o cliente fala, meu Deus do céu, para onde esse cara for no churrasco que ele tiver, ele vai falar da sua empresa. Vai falar para todo mundo. Aí você quita, né? Além de ter um vídeo muito bom, que isso ajuda muito, você vai pedir um vídeo para ele falando: olha, seu Hélio, quitamos seu carro em um prazo rápido aí de 10 dias. O senhor pode fazer um vídeo para nós? É bom fazer um vídeo no dia da aquisição também, eu costumo fazer quando o cliente deixa, né? Infelizmente não é a maioria que deixa, mas eu costumo fazer o vídeo. Ó, Hélio, tudo bem? Pegamos o carro, fiz o vídeo. Hoje, dia 10 de janeiro, estou aqui com o Hélio, está me passando aqui essa Doblô 2015, né? Assumimos a dívida. Gostou da proposta, Hélio? Gostei. Obrigado. Você que está me assistindo, saiba mais em asuaempresa.com.br. Pronto. É bom falar a data, tem que falar a data, 10 de janeiro de 2024. Para depois, passou 6 meses, você vai estar longe do Hélio, às vezes você não vai querer se deslocar. Eu já me desloquei a alguns clientes no início para conseguir fazer um vídeo do antes e do depois do lado dele, mas a maioria a gente não se desloca mais, né? A gente faz o vídeo no dia da aquisição e o vídeo no dia que quitou. Isso aqui, quem está assistindo gravado online tem que fazer, senão você vai estar trabalhando em vão. A tomada de decisão do cliente que vai te passar o carro, quando você manda esses vídeos daqui com prova social, que é depoimento, a pessoa, metade das dúvidas dela já acaba. Então, fiz o vídeo com o Hélio, aí quitou daqui, quitamos em agosto, ó, o Hélio, oi, aqui é o Hélio, quero agradecer aí o Reinaldo, do grupo da empresa tal, pegou meu carro, em 8 meses quitou, limpou meu nome, me voltou um valor, pode confiar, pode acreditar. Eu recomendo que isso aqui deveria ser uma prática, sabe? Meio que uma obsessão. Se o vendedor seu não fizer, falar, se não tiver vídeo, eu não pago comissão. A menos que o cliente não queira fazer o vídeo, né? Infelizmente, E serve também como uma condição emocional para o cliente, né? O cara já tem aquilo ali como definitivo. Puta, eu fiz um vídeo, agora eu não posso nem voltar mais atrás, né? Você não entende assim? também, e serve como uma prova, porque, por Uhum. exemplo, se lá na frente ele vinha alegar qualquer coisa, golpe, não sei o quê, não sei o quê, você vai ter um vídeo aqui, ó. Você fez o vídeo, você tava com arma na cabeça? Tem vídeo, contrato, tem o Pix que eu te paguei R$ 3.000 da sua conta, da minha empresa para sua conta, tem procuração pública, tem um monte de coisa, entendeu? E outra, Uhum. serve até como um resguarde para ele. Porque muitos clientes, quando eu fazia esse vídeo, ou quando a gente faz, ele pede uma cópia. Eu sei que ele pede com medo de ser um golpe e depois ele caçar a nossa cara na internet, né? Porque tem a prova, ó, foi para esse cara que eu passei, ó, o vídeo aí. Então, serve para nós e serve para ele também. Você pode usar até de gatilho para falar, ó, Hélio, inclusive esse vídeo eu vou te dar uma cópia. Embora você vai poder pegar lá do Instagram, do Facebook, do YouTube, é uma prova de que você realmente está passando para nossa empresa, vai te proteger, entendeu? Então, tem várias razões porque vale a pena o vídeo. Então, você fez esse primeiro contato do WhatsApp com a assessoria de cobrança, não importa o nome, todas as vezes vão mandar propostas. E o que você vai falar no WhatsApp, ó, o cliente não tem o dinheiro ainda. O cliente vai ter dinheiro daqui a 6 meses. E vai ficar com o WhatsApp. Quando estiver chegando próximo do prazo aí, porque nesse meio tempo você tem que entrar em contato com o cliente sempre, perguntando se ele tem o dinheiro. É melhor entrar em contato com o cliente para perguntar o dinheiro do que entrar em contato com o banco. Porque para que negociar com o banco se o cliente não tem dinheiro? Entendeu? Tá lá, uma dívida de 80 mil, que a previsão de quitação 70% 16, 24, 70, 80 daria 16, né? Quitação de 24 a 16, que eu acho que dá para vir menos, mas não é bom você prometer isso para o cliente se você vai prestar o serviço. Por mais que a gente saiba que quanto maior a dívida, maior são os descontos, proporcional ao que ele vai pagar, não é bom falar, ó, você vai quitar com 10 mil uma dívida de 80. Dá uma para a cabeça, porque às vezes não chega a 80 e o cliente fica fixado. E tem muita empresa que eu conheço desse ramo
que fica nessas promessas de 87%, que dá para chegar às vezes. Tem casos que a gente consegue 87, 89, 90, 85, só que é mais difícil. Aí o vendedor, no afã de levar o cliente a contratar, fala, não, a sua dívida de 80, você vai quitar aí com 10, 12 mil. É possível? É. Nós já quitamos dívida de 120 com 11, entendeu? Dívida de 87 com 17, dívida de 100 com 15, que é de um Virtus. Já tem vários exemplos, 77 com 14. Já conseguimos cada desconto agressivo, 36 com 6. Esse Ford cai de 45 ou 50 por 6. Só que se você fica prometendo essas coisas muito agressivas para levar o cliente a tomar a decisão, vai ter um problema. Então, referente aí ao contato, faz o contato, vai ter o contato pelo WhatsApp. É melhor cobrar o cliente todo mês para ele juntar o dinheiro, né? Para quando chegar a quitação, você quitar e ele resolver o problema dele. Só que lembrando que quem não faz o acordo justo, quem está entrando no CVA, que tem o objetivo de só comprar e alugar, eu recomendaria que fizesse o acordo justo. Se você contratar um vendedor e o vendedor fazer um único contrato de 5 mil por mês, já pagou todo o custo e ainda você tem um vendedor disponível para fazer muitos outros atendimentos. Então, o vendedor se pagou fazendo um acordo justo. Esse acordo justo, em algum momento, esse cliente ele vai querer te passar o carro se ele se tornar inadimplente. E outra, você vai gerar capital para sua empresa. Imaginemos que você faz, eu chamo acordo justo, que é o nome comercial que eu uso para esse serviço. Mas você pode falar quitação agradável. Se você fazer um contrato por mês de 5 mil, em 12 meses você botou 60 mil no caixa só de prestação de serviço, que basicamente é pegar os dados do cliente, você vai ter de 3 a 6 contatos com o banco para quitar essa dívida. Essa é a média nossa. A gente não fica ligando toda hora. Depois que o cliente tem um valor considerável na mão, a dívida de 50, tá com 10 mil, vamos começar a brigar. Depois disso que a gente começa, para não estressar a negociação com o banco. Até porque, essa aqui é uma dica que eu só dou em mentoria fechada, não, você que quer quitar, se você fica ligando para o banco toda hora querendo quitar, demonstra desespero. Não liga para o banco. Depois que fez o primeiro contato, na maioria das vezes o banco vai mandar a proposta. É que nem aquela mulher, a banco não, né? É um atendente, que na maioria das vezes não é advogado. Claro, tem escritório pequeno que o advogado cuida direto do contrato da dívida. Mas a grande maioria são atendentes que ou é estagiário, ou é algum estudante de direito, enfim, que esse cara, ele tem meta, que ele tem um supervisor chato no ouvido dele, cobrando ele, que ele tem duas obrigações, duas metas. Convencer o cliente a devolver o carro, porque as comissões de quem devolve eu sei que é pesada, para quem, tanto para a assessoria, como para o atendente que conseguiu, fazer o cara fazer um refinanciamento, que é enfiar ele num problema maior ainda, que o que ele pagou ele perde, e comissão de refinanciamento também é boa, ou conseguir o acordo. A meta é essa. A meta é essa dentro dessas empresas. Quem está mexendo sabe. Fazer o cara entregar o carro para o banco, não está nem aí, colocando pavor. Refinanciamento, no último caso, eles optam pela quitação da dívida, ou seria colocar as parcelas que estão atrasadas, por exemplo, as 4, 5 atrasadas, colocar essas parcelas em dia para voltar o carnê. Então, você vai ter poucos contatos com o banco, já vou liberar, Fabrício, vai ter poucos contatos com o banco, não fique mandando muita mensagem, só fique se tiver o dinheiro, e se o cliente não tiver, nem negocie. Fala, o cliente não tem o dinheiro. Pode falar, Fabrício. Já libera o João, meu amigo. Bom dia a todos. Estão ouvindo aí, Reinaldo? Bom dia, tá ótimo. Bom, Tô vindo. Então tá bom. Reinaldo, uma vez que nós temos essa procuração de falar pelo cliente, não seria mais viável a gente ter o contato, por exemplo, direto com o banco ou com a empresa de cobrança, até não chegar no ponto lá de, sei lá, chegou em 12 parcelas atrasadas e a gente solicitar o boleto direto para a gente pagar, uma vez que a gente tem a procuração que pode fazer isso, para não ter que envolver mais o cliente na negociação? Não, você pode pedir. Por exemplo, fez tudo, tá com contrato de procuração, a negócio, né? Você vai ligar para o banco e vai pedir. Só que tem vezes que o banco manda para o cliente. Tem vezes que o banco confirma com o cliente, entendeu? Entendi. A grande, muitas vai ser direto com você, mandou para você. Mas tem muitas que ele manda para o cliente, entendeu? Pra você ter uma ideia, isso aqui é coisa de mentoria também. Vai ter casos que você não vai estar nem negociando. O próprio banco vai mandar uma oferta de quitação, que são as campanhas, porque eles têm que bater meta, porque tem que apresentar resultado para os fundos de investimento, que eu não vou entrar nesse ponto aqui. Então,
Você pegou esse carro do Hélio, por exemplo, Fabrício, em janeiro de 24, certo? O Hélio já está com 8 parcelas atrasadas. Cara, já tá na zona de quitação. Passou de 6 meses, já entra na zona de quitação. Vou usar essa metáfora aqui. Aí você fez a procuração, pegou o dinheiro, fechou com o Hélio, ok. Daqui a 3, fez a primeira ligação, falando que você é assessoria, que está cuidando da dívida do Hélio, etc, né? Até recomendo que, por mais que você não seja advogado, falar que você é assessoria, que você não é advogado, mas que você tem advogados. Aí muitos que estão assistindo aí gravado ao vivo vão falar, tá mentindo. Não, porque, por exemplo, todo mundo tem um advogado hoje em dia, entendeu? Você pode contratar um advogado para cuidar de uma situação judicial. Fala, não, mas eu tenho um advogado. Que você às vezes não paga assessoria, eu tenho advogado, a gente paga por mês, né? Para ele, né? Para os advogados. Mas quem não tem, se caso você é iniciante, né? Porque você ligar como advogado é um danado de um peso, e o doutor Glauco sabe, né? Até o tratamento é diferente, entendeu? Por exemplo, tem uma pessoa aqui que cuida das quitações, como ela tem muita experiência, ela não é advogada. Só que ela também não fala que ela não é. Ela liga falando de termo, etc., mandando áudio, o pessoal lá chama ela até de doutora, entendeu? Já que quando a pessoa liga e fala, eu não sou advogado, a gente já percebeu que o doutor sabe, o tratamento é muito diferente. Ah, Então, para não fugir da sua pergunta, você não precisa mais de contato com o cliente, o banco pode mandar essa proposta para você, mas pode ser que, em alguns casos, eles resistam, por mais que você tenha a danada da procuração, só fala que manda a proposta para o cliente. É meio que uma rincha, sabe? Essas empresas não gostam da gente. Mas, depois que negociou e atrasou a parcela, a grande maioria das dívidas vai para as assessorias. Você não consegue contato com o banco, só com a assessoria de cobrança. Respondi ou ficou meio... Não, respondeu, é só porque no meu ponto de vista, assim, quanto menos, acho que assim, envolver o cliente depois que você já fechou com ele, é melhor, né? Acho que a situação ideal seria só chegar no ponto de comunicar para ele que já vai quitar o boleto e já vai tirar o carro no veículo do nome dele. Isso é Sim, o meu ponto de vista aí. é ideal, mas vai ter casos que vai ter que ter contato com ele mesmo. Já imagino. Perfeito? João, você vai fazer alguma pergunta, meu amigo? Hélio, não estou sem dúvidas por enquanto. Perfeito. E aí, mais alguém? não, eu tenho, É, Reinaldo. não, Desculpa, pode falar. Sério. uma pergunta que eu quero fazer para você, que na primeira aula eu fiquei assim, em dúvida, foi em relação quando a gente é, consegue um acordo com o cliente entrega o carro e a gente pega esse carro e coloca ele na rua, se ele tiver com busca e apreensão, qual que é a medida que eu devo tomar para evitar esse tipo de problema? Vamos supor, eu aluguei o carro e como ele está com busca e apreensão, ele pode passar por alguma blitz, alguma coisa assim, e ser recolhido? Boa pergunta. Aqui no estado de São Paulo, quando a ação de apreensão ela é protocolada, então eu vou usar um termo bem popular aqui, até porque não sou muito jurídico, né? O banco protocolou a ação, o juiz recebe, vai apreciar e vai deferir a liminar. Aí o oficial pega o mandado e vai na casa do cliente. Se o cliente não tiver com o veículo na casa, o oficial volta. Essa busca e apreensão é uma decisão judicial e o único que tem a prerrogativa, e agora o banco está dando essa prerrogativa aí para os agentes bancários, né? Mas o único que tem o direito de pegar é o oficial, nesse exemplo que eu estou te dando. Então, o carro do Fabrício, por exemplo, ele tem um Onix branco que entrou com busca e apreensão e ele te passou o carro para o Hélio. O oficial vai na casa do Fabrício, o Fabrício vai falar, olha, vai contar a história triste. Eu vendi para um cara, assumi a dívida e ele infelizmente não está conseguindo pagar, né? E, e ele vai resolver com vocês aí. Já contratei uma empresa e eles vão negociar, entendeu? E o cara vai pagar. Resumindo, quando esse carro parar numa blitz, a polícia, ou ela puxa pela placa. Na placa, o que consta no Detran é uma alienação. Se tiver atrasado, você pode perder por causa do licenciamento. Se o cara tiver sem habilitação, pode ser preso também. Se tiver com Renajude, porque a polícia consegue saber se tem Renajude, pode prender. Se tiver, por exemplo, com bloqueio de versos, quando você acha que faz um acordo com o Cadim, né?
para pagar débito de PVA atrasado e você falha nesse acordo, aí dá bloqueio diverso. Quando você vai fazer alguma questão em relação à transferência, bloqueio diverso. Tudo que está no Renavan, na placa, que, que, que atrapalha o veículo com bloqueio, com Renajude, com documento atrasado, a polícia pode prender. A polícia não sabe quando tem busca e apreensão, e isso aqui é um mito que até o Celso Russomano um dia eu vi num vídeo dele, ele falando que um cara de uma agência vendeu um carro para outra pessoa que estava com busca e apreensão e etc. Só que a busca e apreensão, e o senhor Glauco pode me corrigir, é uma decisão para o oficial, entre aspas, tomar o veículo. Só o oficial sabe que tem busca e apreensão. Agora, dentro da peça, da petição, dentro do pedido de busca e apreensão, os advogados da assessoria de cobrança também podem pedir bloqueio de conta, penhora de bem, bloqueio de tudo que for possível. Poder pedir é diferente do juiz deferir. Por experiência, Renajude acontece no máximo, em 20% dos carros em alguns bancos. Por exemplo, Banco Volks, eu nunca não me lembro de ter visto Renajude. Eu acho que o Banco Pan, de todo esse tempo, eu acho que só vi uma vez, se não me falha a memória. Itaú é muito raro. Bradesco, nunca vi, nunca vi. A Aimoré eu já vi com mais frequência e eles dão com mais, que é o Santander. Eles dão com mais frequência. Omni, eu não me lembro de. Omni, eu já me lembro de um caso. Daicoval, também, que é o banco Daicoval, não me lembro. Sicredi, não, qual que é aquela cooperativa? É a Sicredi, né? Essa cooperativa tem mais tendência de entrar com frequência. O Safra entra bastante com Renajude, embora eu não pego, mas eu tenho conhecimento que o Safra entra com bastante Renajude. Então, respondendo você, Hélio, o Renajude é uma decisão que o juiz dá dentro do processo de apreensão. Só que até acontecer, se acontecer, o Renajude tem uma tendência de. Eu estou falando por experiência, não estou falando. Não é porque eu não sou advogado, eu não conheço, mas por experiências que eu acompanhava os carros que dava busca, a Aimoré dava mais busca, dava mais bloqueio de Renajude e demorava um pouco mais, demorava depois de 12 meses. Já teve alguns casos que eu vi, acho que foi 2 casos, se não me falha a memória, apesar que esse Ford Ka que eu peguei, o carro já estava com mais de um ano e pouco atrasado. Então, na linha do tempo de parcela atrasado, o cara já me passou, estava com uns 15 meses atrasado. 15 ou 18 meses. Então, não demorou um mês, né? Porque eu peguei o carro já entrou rápido. Demorou 15 meses. Então, a Renajude tem a tendência de demorar um pouco mais. Quando o oficial não acha, aí a assessoria fica lá nas movimentações e o juiz defere. Então, para perder, para responder a sua pergunta agora, para perder o carro na Blitz, tem que ter bloqueio de Renajude. Só que, pelo menos quem é aqui de São Paulo, eu tenho um vídeo que eu ensino, né? Eu acho que está disponível lá, o site do Detran, que você consegue ver. Você consegue verificar se está com bloqueio de Renajude pelo Detran SP. Não precisa necessariamente ser o proprietário do veículo. Você consegue ver pelo próprio Detran SP. Não precisa pagar despachante. Porque tem gente que tendo que pagando despachante para consultar ou fica pedindo para ele consultar. Tem 2 formas de consulta de débito, né? Que é a Fazenda do Estado de São Paulo aqui, para você puxar aí PVA, e tem o Detran SP. Lá no Detran SP, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal, no YouTube, que fala sobre a consulta de Renajude, para você poder puxar tanto pelo aplicativo do Detran SP, como pelo site mesmo no Google, entrando pela internet, pelo computador, entrando pelo Google. E quem está me assistindo aí e é de outro estado, todos os estados têm tanto o site da Fazenda como do Detran ES, por exemplo, no Espírito Santo, não é palavra Renajude, é impedimento, porque eu já pesquisei já, né? Quando eu tinha uma franquia lá, um credenciado que trabalhava, a gente foi fazer alguns testes para ver como que era o Detran. Lá no Espírito Santo tem a palavra, no lugar do judiciário, ó, no lugar de Renajude está impedimentos. Em Minas também é impedimento que aparece, se não me falha a memória. Eu só sei que em cada estado tem o seu Detran e em cada estado você consegue consultar se tem um bloqueio judicial no Renavan. Esses dias, em uma live, um policial que participou da minha live, ele me disse que no Rio de Janeiro, eu não sei se confirma, por isso que quem está entrando nesse ramo tem que entender um pouco do Detran do seu estado. Até recomendo, tem alunos que não é de São Paulo, que está assistindo ao vivo gravado, procurar um despachante, você é do Amazonas, procura com o seu despachante, verifica se no Amazonas, se o carro com busca aparece no Renavan, ou só se, na minha opinião, na minha opinião,
só aconteceria o bloqueio se entrasse uma decisão no Renavan, porque é meio que padronizado, é meio que a mesma coisa, entendeu? O policial diz que não, que quando está com busca, a polícia sabe. Só que eu acho que o entendimento dele é que quando está com Renajude. Quando está com Renajude, a polícia sabe. Então, respondendo, Hélio, a busca entra, o carro pode rodar. Se a polícia pegar, não vai saber, porque a placa não vai acusar nenhum tipo de bloqueio, nem nada que diga relacionado ao veículo. Agora, se estiver com Renajude, a polícia consegue saber. Agora, falando de risco, um carro com busca e apreensão, se você mora numa cidade pequena, eu recomendo que, se você pegar desse cliente, mande esse carro para outra cidade, que é o que todo mundo que trabalha com isso faz. Aqui em São Paulo não, aqui é grande, então é difícil achar. Mas em cidade pequena, carro com busca e apreensão rodar na mesma cidade é pedir para perder para o banco. Respondi? Ah, não, combinado. Eu fiquei com dúvida, porque assim, se eu pego o carro, coloco ele para rodar e tá com Renajude e acontece isso aí, eu dancei também, né? Perdi tudo. É, não pode andar com Renajude, você sabe, né? Entendeu, né? Entendi. Para você, Agora ficou claro. para você consultar, é só você olhar no Detran lá, entendeu? Combinado. Ficou bem esclarecido. O Reinaldo, eu posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Como prospecção de negócio, eu sei que é uma coisa meio que improvável, indeterminada, não dá para saber, mas se porventura, qual o critério que você utiliza para pegar um veículo? Me falaram que veículos com poucas parcelas, o cara acabou de financiar e deixou de pagar, esse é mais propenso a ter renajude. É isso mesmo? Vamos dizer, o cara financiou para dar o golpe no banco, pegou lá e aí ele entrou em contato com a gente para vender o veículo. Aí você viu lá que o cara não pagou nenhuma parcela, já está querendo vender para você. Esse daí diz que é quase 100% de certeza de dar o renajude. É bem isso. Olha, Glauco, quando eu entrei nesse mercado, eu ouvi muito falar sobre isso, né? Mas eu vou ser sincero para você. Eu vou falar com base no que eu fico estudando, porque eu, sinceramente, aqui é um fato. Tem casos que eu acompanho para entender como que é a dinâmica do negócio. Teve um Voyage que eu peguei em 2020, em novembro de 2020. Se não me falha a memória desse cliente, era seu Luiz. Esse Voyage, eu vou contar a dinâmica aqui para vocês entenderem. Aí vocês façam o julgamento de vocês. Peguei em novembro de 2020, se não me falha a memória, esse cliente tinha financiado em 2019. Esse Voyage, era um Voyage, acho que ele tinha pegado 0 km na época. E ele mora em Minas, o filho morava, né, São José do Rio Preto, não, é perto da Aparecida, São José dos Campos. É São José dos Campos, né, que é perto da Aparecida, né? É. E negociando com ele, né, entramos em contato, foi através do TJ, né? Hoje eu não faço mais, se estiver gravado ao vivo. É, entramos em contato com ele, fizemos a proposta. Eu entrei em contato com ele, foi bem no olho da pandemia. Inclusive, nessa época, eu acho que eu estava sozinho, então não tinha opção, eu tinha que vender mesmo. Aí, conversei com ele, ele contou a situação, estava com busca. A gente conseguiu ver lá que, né, aquelas informações que não tinha nenhuma parcela paga. E ele falou que o carro estava com o filho dele, ia falar com o filho dele. Eu falei, ó, tá com busca, etc., vai perder pro banco, etc. Enfim, e conversou com o filho. Só sei que para mim pegar esse carro demorou 30 dias, né? Porque foi uma média de 30 dias. Eu lembro, eu até usei esse caso de exemplo com os vendedores. Porque tem vendedor que conversa. Se o cliente te deu a oportunidade, aqui já é um treinamento para vendas, de você explicar, dar a proposta, já é meio caminho andado. Claro que isso não é porque ele ouviu que ele vai tomar a decisão. Os gatilhos que você usar, técnicas, e, enfim, rapport, tudo que você usar influencia ele a passar para você o veículo. Me deu, tive o contato com ele, falou que ia falar com o filho, depois tive outro contato. Eu lembro que eu tive que ter 16 contatos no WhatsApp com ele. Eu mandei 16 vezes mensagem com ele. Se eu tivesse parado na 15ª, eu não tinha pegado esse carro. Aí, conversando com ele, eu estou em Minas e teria que fazer, nessa época, né, eu nem fazia procuração pública, porque eu comecei fazendo, depois eu parei por orientação, depois eu comecei a ter problema no Detran. Eu nem nessa época com ele não fiz pública, foi a procuração Particular. particular. Na verdade, era um carro da Localiza que estava com comunicação de venda. Eu vou tentar me recordar, mas eu vou usar o exemplo dele aqui. E esse carro não tinha pago nenhuma parcela. Era Banco Aimoré, que é o banco que tem mais, na minha opinião, né? Pode ser que tenha alguém que está assistindo gravado aí e diga que a Aimoré não dá muito renajude. É minha opinião, a Aimoré dá mais renajude
porque eu sinto na pele aqui. E eu vou até perguntar, tô com uma moto aqui com o Renajude, eu vou perguntar para uma pessoa aqui se essa moto é Banco Aimoré. Aí tava, ele não tinha pago nenhuma parcela desse carro. Aí ele disse que refinanciou novamente e não pagou nenhuma parcela. Então, ele tinha feito um financiamento, e aí na pandemia atrasou, aí refinanciou, ou seja, de nenhum refinanciamento. Financiou, atrasou acho que umas 8, não sei. Aí refinanciou dentro da pandemia. Aí continuou sem pagar. Acho que ele refinanciou foi em abril, que já estava logo no começo da pandemia de 2020. Aí ele refinanciou, acho que foi mais ou menos isso, abril, ou maio, ou junho. Eu só sei que em novembro tinha umas 5, 6 atrasadas, quando eu peguei esse veículo dele, se não me falha a memória. Pegamos o veículo em novembro, e eu lembro que aluguei o veículo na época, né? E inclusive a ideia de locar foi por causa da pandemia. Porque eu tava todo lascado. Falei, meu, como que eu vou fazer dinheiro, sobreviver agora? Eu falei, meu, eu vou parar de vender os carros, vou alugar, porque ninguém também queria comprar carro, eu alugo, né? O aluguel ajuda. Enfim. Aí pegamos o veículo, alugamos, quitamos esse carro, se eu não me falha a memória, foi em junho de 21. Até junho de 21 não entrou Renajude e ele não tinha pago nenhuma parcela. Tomando como experiência de outras situações, já ouvi muita gente falando que se não pagar, pode dar Renajude. Eu acho que se não pagar, pode dar mais um estelionato bancário do que o Renajude. Porque, né, o banco pode alegar o que ele quiser alegar. Agora, eu sei que tem muita gente que compra carro para fazer isso, não recomendo. Comprar carro para pagar 2, 3 parcelas, dá dinheiro para os outros, tira carro no nome dos outros. Isso pode afetar o rate, pode não, afeta o rate bancário da outra pessoa e pode ter essa possibilidade aí. Agora, respondendo a sua pergunta, Glauco, eu acho que é mito, esse negócio de não pagar, porque eu já vi Uhum. muitos casos. O Renajude é uma decisão do juiz. Eu acho que a tomada de decisão dele de dar o Renajude pode ser influenciada se não tiver nenhuma parcela paga, eu acho que pode. Mas eu nunca percebi carro que tem pouca parcela paga com Renajude. Já vi carro sem nenhuma parcela paga com bloqueio de estelionato. Eu já vi com bloqueio de estelionato. Com Renajude sem nenhuma paga, não me recordo. Mas, na minha opinião, isso pode ser um agravante para a tomada de decisão do juiz dar o Renajude pagar nenhuma parcela. Mas mesmo que dê, até entrar a busca, demora, sei lá, de acordo com o banco, 4, 5 meses, 6 meses, 3 meses. Aí depois tem até entrar esse Renaju e demoraria mais algum tempo. Embora eu já teve um caso também, acho que foi um Versa que eu peguei, o juiz na decisão a gente via lá, né, nas movimentações, que ele deu Renajude, só que demorou de entrar. Se não me falha a memória, eu quitei o carro e não entrou. Só que também estava dentro da pandemia. Poderia ser que o juiz mandou o ofício para o Detran e o Detran estava demorando, estava tudo travado. Mas eu lembro desse caso que que estava alugado esse carro. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Aí eu falei, pessoal, fica monitorando aí, né? Que carro alugado tem que monitorar, porque se der Renajude tem que tirar da rua. Eu lembro que na decisão me falaram, ó, o juiz pediu Renajude, era um Versa branco. Só que vamos deixar alugado. Quando entrar, já troca com o cara, né? Deixa um carro reserva e troca. E passava dia, passava dia, passava dia, não entrava esse Renajude. Não entrava, não entrava, não entrava, saiu a quitação, quitamos e não entrou o Renajude, entendeu? Hoje os juízes utilizam o Renajude como ordem eletrônica, né? Então é muito mais rápido. Talvez o cartorário que estava comandando esse processo esqueceu de dar ordem eletrônica de Renajude. Pode ser isso. O Eles não meu utilizam código. mais eles não utilizam mais de ofício para Detran. Eles mandam a ordem eletrônica, é convênio. Vem um O meu convênio dólar direto com nesse o caso, Detran. né? Aham, Então é isso. beleza. Eu não sei os outros, mas eu tenho uma pergunta, e essa pergunta é crucial. A gente Tem fez mais três alguém? dias. Eu tenho uma pergunta aqui, eu só queria finalizar com essa pergunta, que desculpa eu monopolizar aqui mais uma vez, mas só para entender. Qual o critério, então, objetivo que você usa, por exemplo, para você ir atrás de um carro? Eu fiz uma pergunta outro dia, é, são a quantidade de parcelas em atraso sem a busca. Esse é um critério? Por exemplo, o cara me procurou, aí como eu vou analisar se esse carro é interessante para mim ou não, mediante a sua experiência, vai? Qual o primeiro critério? Olha, o primeiro critério é o banco. Hum,
que na lista que vocês têm no curso mostra os bancos. Por exemplo, eu recomendaria, não vou entrar no Safra aqui, que eu já dei um exemplo, esse banco é difícil, Brasil e Caixa também é difícil, cooperativa de crédito nem entra dentro, entendeu? Consórcio principalmente. Tem as variáveis, tá? Demoraria eu explicar cada variável aqui, porque talvez o consórcio valeria a pena ou uma cooperativa. Mas partindo do princípio que se você vai buscar a quitação, o primeiro critério para quem não tem experiência seria o ano do veículo. Se você pegar um carro mais antigo, que você não tem muita experiência, às vezes o carro vale 30, a dívida tá 50. Aí você quita com 10 um carro de 30. Você vai gastar 5, 6 com 10 de quitação, já gastou 16 mil, por exemplo. Se você for vender por 20, porque para vender rápido tem que vender abaixo da FIP para lojista, então talvez você teria um certo prejuízo. Mas o critério mais objetivo é a situação do veículo e a margem que eu teria no final fazendo o cálculo. O mais objetivo é esse. Valor do veículo. Ah, o veículo vale 50. Se no final de tudo, com custo e quitação, você gastar no. Eu digo para quem tem pouco capital e está aprendendo. Quem tem muito capital consegue correr certos riscos que no meio do caminho você vai avaliar se você vai ter lucro ou não. Eu recomendaria que quem tem pouco capital e tem pouca experiência não passe de 50% da FIP de custo total, incluindo a quitação. Entendeu, Não, Glauco? eu estou anotando aqui. Então, por exemplo, eu criei um critério aqui para mim que seria banco, né? Para tipo o veículo, na verdade, o ano do veículo, um veículo 2014, 2015 para frente, seria isso? Você acha que isso é um bom Tem critério ou não? variáveis. Tem variáveis. Por exemplo, se o cara vir com um Jetta 2012, é uma nave. Um Civic Aham. 7, você piscou, você vende. Tem as variáveis, né? Uhum. E aí eu não posso passar 50% da FIP nos cálculos, né? Não é recomendado. Se você tem um capital, né? Não é recomendado. Se é um carro que às vezes não é padrão de locação, não começa a passar de 50% da FIP. Por exemplo, para quem já é lojista, para quem vai vender para consumidor final, compensaria de repente 60, 70. Porque esse lojista colocaria para alugar, ia botar 1.500 líquido por mês na conta dele. Daqui a 10 meses, ele quitaria até com um pouco mais e venderia o carro por FIP, 2, 3 mil abaixo da FIP. Eu pego o carro de alguém abaixo da FIP e vende esse que estava alugado. Então, para quem vai partir do princípio que não é lojista, que não tem muita experiência, não tem muito capital, em hipótese alguma, se o seu cálculo de quitação com os cálculos de custos que você vai ter na aquisição, volta para o cliente, documento, revisão, funelaria, pneu, procuração e etc., comissão de vendedor, se todos esses cálculos somados à quitação, se o carro vale 50, se todos esses cálculos passarem de 25, você está entrando em uma zona perigosa, na minha opinião. Uhum. Tá, beleza. A dona Jéssica chegou. Bom dia, dona Jéssica. Quer fazer alguma pergunta? João, quer fazer alguma pergunta aí? Hélio, Fabrício? Tô tranquilo por enquanto. Perfeito. Gente, enquanto vocês pensam na pergunta aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês, a todos vocês, rapidamente, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Aí a gente estende até umas 11h30, né? Como é a última, para vocês poderem tirar mais dúvidas aí, tá? Teve duas pessoas que ela, inclusive, não está nessa live, nessa reunião, mas provavelmente eu vou mandar esse link aqui, que perguntaram, duas ou três que perguntaram das mentorias, né? Como, infelizmente, a gente não consegue mostrar individualmente, dá trabalho explicar, tá aparecendo aí para vocês? Tá. Então, eu vou explicar de forma geral aqui, quem está assistindo essa reunião gravada ou online, né? Aqui estão os principais pontos da mentoria, e de acordo com a época que você está assistindo, se tiver disponível na internet esse vídeo,
Muitas coisas vão alterar, né? A gente considera que está entregando muitos benefícios nessas mentorias. Pode ser que lá na frente esteja diferente. Então, não tome isso, hoje é dia 10 de janeiro de 2024, não tome isso como um formato fixo. Esse formato será alterado lá na frente. Então, só para ficar ciente, porque pode ser que você que está assistindo gravado aí me procure e a gente apresente um outro formato de mentoria que não seja tão vantajoso como esse, que eu já considero. Então, é porque vai alterar, provavelmente. Então, você que está me assistindo aí, pessoal, caso você tenha interesse em contratar a nossa mentoria individual, você está conseguindo ver a tela, né? Todos. Sim. Ela tem uma duração com 24 sessões, tá? São 72 horas de mentoria individual. A gente chama presencial porque a gente se desloca até a empresa da pessoa, tá? Tem um treinamento mensal, presencial, com você e sua equipe, e esse formato de mentoria, eu acho que é para quem vai fazer um investimento um pouco mais forte, agressivo, contratando vendedores, né? Pelo menos de cinco. Não compensa você contratar uma mentoria dessa se você não vai ter pelo menos 5 vendedores e um líder no comercial, tá? O valor de investimento dela é R$ 100.000. Você tem suporte de segunda a quinta, direto comigo no WhatsApp, das 13 às 14 horas, tá bom? Também fica a encargo do empresário os custos de transporte, caso a gente vá presencial até a sua empresa, como qualquer outro custo que a gente especifica melhor depois. Eu costumo dizer que quem entrar nessa mentoria aqui vai ter o nível 1 de prioridade nas indicações. Por exemplo, clientes que nos procurarem, até porque eu já estou zerando os nossos contratos e quitações na Regulariza, e provavelmente a gente vai focar em 2024 em dar suporte para os alunos e mentorados, né? E a minha ideia também é ser sócio. Não estou dizendo que vai ser de todos, mas alguns mentorados eu pretendo, né? Não estou prometendo, mas eu pretendo, quando aparecer um veículo, eu mandar para o mentorado, eu ajudar ele na aquisição, ele cuida da locação, eu tenho uma parte, ele administra a locação e eu tenho uma parte do lucro da locação e uma parte da venda. Mas isso aqui é quem tiver o interesse. É porque aparece muito carro para mim. Então, eu passaria para o mentorado ou para o aluno, parceiro, né? Ele cuida, faz tudo no nome dele, nada vinculado ao nosso nome, só que ele alugaria e eu teria uma participação. Então, é o que eu pretendo fazer em 2024, né? Tá ajudando, enfim. Então, nesse caso aqui, esse mentorado teria prioridade nas indicações, tá? Também teria todas as reuniões, as 24 sessões seriam gravadas, teria disponível, né, de forma perpétua, então a gente daria esses links para esse mentorado. Então, se você gravar, que seria um treinamento de 6 horas por mês e um treinamento por semana de 2 horas online. O de 6 horas é presencial e o online é online, obviamente, né? Então você poderia gravar, ou a gente gravaria e disponibilizaria para você usar futuramente em treinamento com vendedores, com as suas equipes, tá? Eu iria disponibilizar para esse mentorado 10 vídeos que esses meus clientes, eles assinaram o termo autorizando a gente divulgar a imagem dele, né? Quando a gente fazia a aquisição. Então, nós disponibilizaríamos para esse parceiro, esse mentorado, 10 vídeos que são prova social para ele usar nas mídias sociais dele. Eu iria disponibilizar 6 vídeos. Esses vídeos são vídeos criativos. Eu tenho até um exemplo desse vídeo aqui, ó. Vocês estão vendo a mesma tela ou não? Interrompeu, né? Não, tá, a tela tá mostrando. Tá Ok, do Word, né? Aham. isso. Deixa eu mostrar outra tela aqui, ó. Vou finalizar aqui, ó. Tá aparecendo agora, né? Apareceu os vídeos? Pareceu Positivo. sim. Ó,
vou dar um exemplo de um vídeo aqui. Tá aparecendo ou não? Tá. Imagina você que parou de pagar as parcelas. O vídeo tá aparecendo? Não. Não? Eu vou mandar para vocês depois desse vídeo, porque eu acho que ele. Está na gravação. Esse negócio de internet aqui é complicado, hein, rapaz? Imagina só, você que. Bom, são vídeos, não tá aparecendo aqui. Tô no meio da reunião aqui. Tô no meio. Você também. Depois eu vou mandar para vocês darem uma olhada, né? Vou postar no meu Stories, no Instagram, vocês conseguem dar uma olhada. Mas eu voltei a tela aqui? Voltou, né? Estão conseguindo me ver? Sim, sim, tá tudo ok. Enfim, então, são vídeos que depois eu vou estar mostrando para vocês, que falam do. São propagandas para aquisição. Vou continuar aqui para vocês entenderem. Então, vocês teriam esses 6 vídeos, ou eu criaria os vídeos para vocês, vocês mandariam um texto, a gente bolaria para vocês poderem rodar no tráfego pago ou usar em status, no Instagram, com os vendedores aí para eles divulgarem, né? Nessa mentoria também a gente faria aí 10 atendimentos, e no meu entendimento, aqui não é promessa, mas se eu atender 10 clientes de vocês que tenham esse perfil de devedor, eu acredito que 5 aquisições sairiam se o cliente for um cliente em potencial, né? Esse aqui é o valor do investimento, a forma de pagamento. Esse é o primeiro formato. O segundo formato tem menos sessões, né? Também são 3 horas por mês online. É uma mentoria individual. Tem o suporte também. A gente consegue disponibilizar indicações caso, né, os clientes nos procurem. Também terão vídeos disponíveis. Eu vou até mandar individualmente caso vocês tenham interesse, tá bom? Esse é o valor do investimento, R$ 50.000. Teremos a mentoria, a VIP em grupo, com até 10 pessoas, que vai ter as 3 horas por mês de treinamento, e uma sessão de 60 minutos. O suporte no Telegram com a equipe, também terá as indicações, teria os meus vídeos de depoimentos, teria os meus vídeos comerciais, e teria os atendimentos online, né, com os clientes qualificados, e teria essa mentoria coletiva, que seria uma sala fechada com até 100 pessoas, que tem 24 sessões, tem o suporte, tem um treinamento por semana de 60 minutos, com o nosso acompanhamento para tirar dúvidas, direcionamento. A gente também iria estar indicando clientes nesse formato, teria praticamente todos os outros benefícios das outras mentorias, né? Teria também vídeos de depoimento nosso e teria os vídeos comerciais onde eu falo, né, sobre o produto, enfim, do seu produto. O investimento dessa aqui é um investimento menor, que sairia R$ 6.000, e você pagaria R$ 1.000, né? Pagaria uma entrada de 3.000, e no caso, 6 parcelas, que seria R$ 500. Voltei aqui. R$ 500 por mês. Então, todas as mentorias duram 6 meses, tem aulas gravadas que ficam disponíveis, e tem todos esses benefícios, né, que a gente fala, tanto do acordo justo, do limpa-nome, da aquisição. Quem faz a mentoria conosco, a gente disponibiliza o contrato do limpa-nome, o contrato do acordo justo, que é um contrato que nós temos, e damos todo esse suporte. Aí, se caso você tiver interesse, é só entrar em contato com o nosso pessoal de suporte, que eles tratam do contrato com você e da disponibilidade aí de agenda, tá bom? Vamos finalizar aí, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, caso exista aí, para a gente poder já começar o ano. Você falou no começo ali sobre o acordo justo, né? Certo. Quando a probabilidade de você chegar no cliente e ele preferir o acordo justo é maior do que ele entregar o veículo, Olha, vou ser sincero, por experiência, a maioria quer passar a bomba. O cara tá é, desesperado, né? o banco começa a bater, ameaçar, mas
quando ele vem até você. Se você fizer, por exemplo, um tráfego pago com essa mensagem, está com a parcela atrasada, juros abusivos, nós vamos assumir a sua dívida, limpar o seu nome, quitar o seu contrato e retirar esse problema do seu colo. Clica aqui e fala com a equipe. Esse anúncio vai trazer a maioria de pessoas qualificadas em te passar o veículo. Agora, se você fizer um TJ, por exemplo, ou se você pegar uma arte e rodar lá, parcelas atrasadas, juros abusivos, quite o seu veículo com até 80%. Então a pessoa vai te procurar com esse intuito, só que muitos podem virar aquisição. Quando você anuncia propaganda para aquisição, o perfil que vai ser são pessoas que vão querer te passar o veículo. Quando você anuncia para prestação de serviço, o perfil vai ser pessoas que vão querer te passar contratar o serviço e que pode virar uma aquisição. De todo modo, eu acho que é interessante você deixar na esteira de produto esses dois serviços, porque até aquele que você anunciou o anúncio que, ó, eu pego o seu veículo e limpo o seu nome, etc. Aí essa pessoa achou que você ia devolver as 30 parcelas que ela pagou, que às vezes não compensa. Aí, aí a pessoa fala, pô, já tô com 10 atrasado, também eu não quero passar meu carro porque eu já paguei 40 mil no meu carro, o meu carro vale 100. Então, nesse caso aí, eu recomendaria, o cara tá devendo lá 50 mil reais que resta para pagar o carnê. Oferecer o acordo justo para ele. O cara deve 50, você fala, eu cobro 5 mil e você vai quitar o seu carro com quase 80% de desconto. Então você vai capitalizar mais. Eu olho tudo a longo prazo. Às vezes a pessoa fala, ah, pô, mas o carro dá mais dinheiro mesmo. Só que, se você fizer um ou dois contratos por mês, que o cliente paga, sei lá, três contratinhos, é muito baixo. Dá pra fazer em um dia, se tiver uma equipe boa. Fazer três contratos de acordo justo que cada cliente pague 600 de parcela por mês, 600 vezes 3 já dá 1.800 no seu caixa. Aí, se você coloca três clientes todos os meses pagando isso, quando você tiver aí 30 clientes pagante, 50 clientes pagante vezes 600, você já tem um ativo aí de 30 mil reais. Tudo bem que tem inadimplência, tem tudo mais, mas até aquele cara que te chamou para você pegar o carro, aí o cara quis mudar para acordo justo, aí viu que não dá para ficar com o carro, no final ele te passa. Eu acho que vale muito a pena oferecer esse serviço. Claro, você tem que ter uma estrutura, né? Vai ter que ter um administrativo para ficar no pós-venda. Para quem vai trabalhar sozinho, recomendo que comece também. Se você for fazendo tudo, mas depois que você começar a contratar, vender alguns serviços de honorário, que você já tem receita, sei lá, tá caindo todo mês 3, 4 mil reais só de serviço, contrata um ADM, treina ela e ela começa a tocar essa parte administrativa para você ter a mente, que, na minha opinião, seu foco tem que estar 80% no comercial, até você começar a formar time, delegando e saindo da operação. E demora, porque para formar gente boa é difícil pra caramba. Dentro dessa pergunta, quanto você paga para o seu vendedor? Você pode abrir para a gente? Quanto e como? Um salário e comissões. Comissão. Aquisição eu costumo pagar de 1 a 2% da FIP, depende do veículo, depende do formato. Quando é acordo justo, 10% da entrada. Se o cara der 1.000 de entrada, R$ 100. Se você pagar, fixo para ele. Se for autônomo, que tem as questões trabalhistas, que dá muito risco, por causa de pessoalidade, subordinação, que por mais que você faça um contrato de MEI, mas se caracteriza algumas coisas aí, você pode se enquadrar em uma CLT, então você pagou o cara como MEI durante 8 meses e depois ainda recebe um trabalhista. Eu recomendaria É. que não e não contratasse no mês, se for mês, trabalhe de casa, não trabalhe no seu escritório, não cobrasse meta, não, entendeu? Se fosse um divulgador, um afiliado, um contrato de meio autônomo. Se for para você ter time que você vai cobrar, tem que estar dentro, tem que estar registrado, com carga horária, recebendo os direitos dele, uma comissão mais baixa, porque ele vai ter o garantido dele, paga um mínimo aí, ou paga, sei lá, uns R$ 1.500, e paga 1% da FIP, entendeu? Ou 2%, depende, se bater meta. Na aquisição, né? Ou na meta ou na aquisição. Não, na aquisição, se esse carro vale 60 mil e ele pegou, na minha opinião, compensa pagar 1 ou 2% tranquilamente. Tem as variáveis. Vale 60 mil, mas às vezes tem 5, 10 de documento e o cara não quer nada. Tem 5 de documento, você voltou mais 6. Então tem algumas variáveis que você coloca, que senão, pelo menos eu sentia na pele, sinto na pele com os vendedores. Eles têm a mania, tipo assim, a querer abrir a comporta. O cliente pede 10 e o filho da mãe quer dar 20. Então você tem que Aham. treinar o vendedor
Ó, você tem um teto para negociar, meu camarada. E o seu teto começa a só dar o documento. Depois que o cara vai aprendendo, porque ele, no desespero de pegar a comissão, o cliente fala, eu quero 5, você fala, não. O vendedor já quer dar logo 5. E às vezes, você não tem que dar os 5.000. Se o carro tem débitos, tem que fazer os cálculos, né? Que o teto máximo de volta, isso aqui, quem puder anotar, já anote. O teto máximo de volta, que todas as assessorias em São Paulo, acho que já trabalham nesse sentido, o teto máximo é 10% da FIP. Então, se o carro vale 60, voltar mais 6.000 para o cliente. Se não tiver muitas parcelas pagas, se não tiver muito documento, tem muitas variáveis que você tem que colocar naquela métrica lá de 50% da FIP de custo total. Aí tem que ver se você vai alugar, se você tem um lojista parceiro que você vai vendendo consignado. Esse formato que eu estou falando aqui, para quem não tem lojista parceiro, para quem não vai vender por FIP, para quem quer fazer um valor alugado e depois vender para lojista que vai querer pagar 70, 80% da FIP. Um carro de 50, tem lojista que vai querer pagar 40, 38, 35. Então, para quem não tem muito capital, não tem muita manha, então esse teto de 50% é para você não entrar em muitos riscos. Porque se você pega um carro que supostamente vai ter um custo um pouco maior, aí o carro da Renajude, aí você não consegue capitalizar ele com locação, aí chega na hora da venda, vem a quitação, vai ficar tudo muito perto do valor que você vai vender. Aí você correu um risco para ganhar 5.000 reais numa venda, que não vale a pena, entendeu? Agora, para você finalizar aí, disponibiliza para nós a agência para a gente fazer tráfego pago. Quem que você indica? Olha, tem alguns contatos aqui, eu vou entrar em contato com eles. E eu vou pedir para eles. Todos aqui estão no grupo de suporte dos alunos, do Telegram? Eu tô. Sim. Todos estão, né? Sim. Perfeito. Sim. Eu vou falar com eles aqui, tem alguns contatos, aqueles que, né, se enquadrar melhor aí dentro, oferecer, eu vou falar, olha, vocês têm que dar preço, porque meus alunos têm que ter preço, senão não adianta, né? Aí depois, quando o cara começar a ganhar dinheiro, porque esses caras é caro. Inclusive, tem um aqui na sessão, né? E ele sabe. O tráfego a agência cobra, não é caro, né? É o valor. Se você pagar aí 2, 3.000 com agência, botar 10 de orçamento, gastar 13.000, e esse cara te trazer 10 clientes aí, você ganhar no mínimo 15.000 em cada carro, você ganhou 150.000 e investiu 13, entendeu? Aham. 50.000 sem os custos, né? Porque esse carro tem custo até o final da quitação, né? Comissão e um monte de coisa. Mas a gente disponibiliza, tá bom? Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta aí, gente? Para finalizar? Tranquilo. E aí, Hélio, manda uma? Não, tô tranquilo. Pessoal, eu gostaria que vocês, de forma breve, vocês dessem um depoimento aí. O que que vocês estão achando do curso? O que que vocês acharam? O Hélio, queria que você falasse para fechar aqui, Hélio. Se você puder falar o estado que você mora, a sua profissão, a sua idade, e o que que você já conseguiu, todos, né? O que vocês acharam do curso e do conteúdo, da promessa, da proposta. O que que você está achando? Vou começar com o Hélio, depois o Fabrício, o seu Glauco, o João e a Jéssica, por gentileza. Eu sou de Goiânia, né? Capital de Goiás. E, para mim, eu estou achando muito interessante porque, assim, eu tenho uma fonte de renda que eu mexo com kitnet. Certo. Só que eu falei para você que na primeira aula eu identifiquei muito com aquela pessoa que falou que ela também mudou de ideia, que ela estava pensando em mexer com kitnet, e aí e acabou mudando, né? Está mexendo agora com locação de carro. E tudo isso que eu ouvi até agora, para mim é muito interessante porque os custos são bem mais baixos do que você mexer com kitnet. E depois que a gente aprender, que eu acho que tudo a gente tem que aprender primeiro, né? Eu Sim. estou fazendo essa mentoria com você porque eu acho que vai ser muito válido e acho que vai ser bem mais fácil eu lidar com carros e locação do que mexer com kitnet, que é um cliente de pessoa física é bem mais complicado. É, na minha opinião, realmente o investimento, né? Tem gente que acha que são números milagrosos, mas é uma realidade. Vai ter carro que vocês vão pegar e a pessoa só quer sair do problema. A pessoa só quer entregar o veículo. Aí você tem o conhecimento que ela não tem. Você paga o documento lá, aluga o carro, faz a procuração. Daqui a 6, 8, 10 meses vem a quitação com os riscos, que todos têm que saber dos riscos, que não é um mar de rosas, mas tem os riscos, e na minha opinião o risco vale a pena. Então vale muito a pena, sinceramente. Frente ao investimento, né?
um patrimônio, um bem de 50 mil, você comprar gastando 5 às vezes, 10, aluga, depois ele se paga e você tem um ganho de capital alto. Então, eu acho que você fez uma boa escolha, viu, Hélio? E você, Fabrício? Obrigado. Eu tenho uma empresa de troca de óleo, de mecânica de veículo leve. Eu sou de Minas, né, mas moro aqui em Araraquara. Achei o curso assim bem válido, né? O meu objetivo de estar fazendo ele aí é justamente de não ficar travado em só uma fonte de renda, porque eu sempre gostei de ter mais outras fontes, né? Não ficar em um lugar só. E assistindo os vídeos, até te vi a primeira vez através do TikTok, e achei você assim, uma pessoa muito esclarecida na maneira de passar. E a Legal. proposta, tanto de aquisição dos veículos quanto de locação, também achei ela muito atrativa, porque eu também, além de trabalhar na área, né, eu gosto muito de carro, eu gosto muito de veículo. Então, meio que para mim, juntar a fome com a vontade de comer, porque até para fazer questão de uma avaliação mecânica, né, local de guardar, uma estrutura mais assim bem montada, eu já tenho. Então, juntou muito a fome com a vontade de comer. E aí eu resolvi partir para esse lado aí e fazer alguns investimentos aí para a gente ver como que vai sair. Mas acredito também que vai ser uma coisa muito boa. Perfeito, show de bola. E o senhor, doutor Glauco, o senhor que é o homem do jurídico, né? Quando você tá falando assim com um advogado, você fica até com medo de errar, né? Eu errei muito? Eu que Não, não sou cara, advogado? seu curso eu falei desde a aula passada é excelente, cara. Não tenho o que reclamar, muito bom mesmo. Você é muito, muito, como o Fabrício acabou de falar, você é muito direto naquilo que você está explicando para a gente. Obrigado. Como eu te falei, eu sou investidor, invisto em outras coisas. Eu tenho uma empresa de rastreamento de veículo que me chamou a atenção para vir para isso aqui. Eu já fui vendedor muito tempo, eu sou advogado desde 94, mas eu fui vendedor muito tempo, fui supervisor de vendas, então eu tenho uma veia comercial muito forte, então eu tenho muitos clientes por conta dessa veia comercial. Hoje, para você ter ideia, eu tenho uma empresa aberta já do Limpa Nome, então para não poder ter problema com a OAB, eu tenho uma empresa, chama Good Score, então, é uma empresa aberta, CNPJ, tudo certo. Então, eu estou no ponto de bala de começar a trabalhar com isso, entendeu? Então, a ideia é, tipo, para a semana que vem, já tá com isso. Estou alugando agora um escritório virtual com telefone fora, para poder Dissociar, né? só atender, porque a nossa empresa de rastreador ela é pequenininha. Mas, por exemplo, eu demonstro ela como uma empresa grande. O cara liga lá em São Paulo e ele vai ligar, eu estou na praia, eu estou atendendo o telefone, o cara acha que eu estou na sala do lado. Então, É, eu é consigo, uma eu pergunta, é consigo franquia ou é direto sua? não, 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 nós que montamos. Tem 12 anos essa empresa. Então, eu invisto em outras coisas também. A gente tem, que nem o Fabrício falou agora, outras, não ficar dentro de um caminho só. A advocacia mudou muito hoje em dia, né? Hoje em dia você ganha no ad êxito, você só ganha no final. E antigamente você tinha que contratar, o cliente contratava e já te pagava. Então, para falar do seu curso, muito bom, excelente. Só tenho a agradecer, muito esclarecedor mesmo. Obrigado pelas informações. Fico no aguardo aí da agência. Não esquece dessa parte da agência que eu acho que é bem importante para a gente, para começar já a alavancar isso. Perfeito, eu que agradeço aí, né? Se fosse um TCC, porque eu nunca me formei, né? Eu comecei psicologia, fiz 2 anos e parei. Comecei direito e parei também. Mas se fosse um TCC, tinha passado, né? Cara, eu vou falar, eu sou tão velho que na minha época não tinha nem TCC. Eu sou formado em 94. Não tinha, não, né? Perfeito. Não. E você, João, meu amigo, o que que você achou, João? Então, cara, sou aqui também de Goiânia, Goiás, e achei fenomenal, né, conhecer essa oportunidade, tendo um pouquinho de experiência também com os veículos, né, veículos de reparo, veículos de leilão, essa oportunidade que a gente está podendo aprender aqui no curso, né, na mentoria, é excelente, não, tanto pela possibilidade de ganhar com aluguel, né, enquanto você está ali negociando, e depois também ganhar no final. Então, né, às vezes, quando a gente não tem a cabeça, assim, não tem esse conhecimento, né? Às vezes pega o carro só para, né, compra e revende ele, mas o fato de poder ganhar durante o processo, né, alugando depois na revenda também, ganhando nesses dois lados aí, foi muito esclarecedor, né? O curso também é excelente, as aulas bem diretas e objetivas,
no conhecimento a ser passado, né? As mentorias também respondendo as dúvidas, então, muito bom, excelente mesmo. Eu vou te dar só uma dica, Reinaldo. Dá uma baixada nesse valor aí, velho, pelo amor de Deus. Eu sei que você vai colocar isso aí no coisa, mas não começou a assustar. Fui ver na cara do pessoal aqui, você visse minha cara, fui assustando aqui. Só, eu sei que daqui a pouco vem como é que chama esse e-mail? Remarque, e-mail, sei lá. Dá uma baixada aí, porque daí eu dei até uma animada de pôr. Desculpa a brincadeira agora, mas deu uma animada de fazer. Melhor que eu vi os 100 mil reais ali, eu falei, meu Deus do céu, não dá para mim, não. Não, mas essa daí é presencial, né? A gente vai até. O senhor é da onde? Eu sou interior de São Paulo, Araçatuba. Então, aí, ó, o custo já é menor para a gente se deslocar. E... Mas olha, não sei se o senhor chegou a dar uma olhada. São 6 meses de acompanhamento. Vai ter 10 depoimentos nossos, que eu acho que vai, isso aí já fecha a venda. Terá 6 vídeos comerciais, né? Isso mesmo. E quantos atendimentos que eu vou fazer? Eu vou fazer 10 atendimentos. Se eu fazer os 10, olha, é que eu não gosto de ficar me gabando. É que seu preço é caro, eu sei, eu sei. O cara é foda. O cara é foda, tem um preço caro. Desculpa a expressão, mas é que o cara tem um preço bom e é o preço por hora. Para Mas analisar. tá, Se eu fazer 10 atendimentos e fazer 5 aquisições, já pagou a mentoria? eu sei essa conta. Obrigado. Não, eu só estou brincando, tá, gente? Vocês desculpem Não, aí. mas tá certo, tá certo. A gente vai melhorar com o futuro aí. Vamos. Mas tem outros formatos Tá também. bom, O tá bom. Renato, tá ouvindo? Tô vindo, tô vindo. Se eu não sei se vocês passam muito também, mas se vocês tivessem alguma empresa que já trabalham com vocês aí com questão de, no caso é cooperativa, né? Não é seguro que você indicou, né? Porque cooperativa, até por questão do rastreamento dela é mais Associação. tranquila. Isso. Se vocês tivessem alguma empresa que já trabalham com vocês aí, que vocês sabem que atende bem, que também hoje chove muito, mas eu tenho carro segurado, mas graças a Deus não precisei de usar para saber assim, se ela atende bem ou não. De repente, você já tem algumas coisas que tem um valor bom ou que já atende bem vocês, não sei. Olha, tem uma. Essa pessoa eu confio nela, né? Mas eu não. O cara trabalha na empresa. Se a empresa der mancada, é complicado. Mas eu coloco. As motos eu não coloco com ele, porque é muito caro. As motos eu coloco em uma ou outra aí, que até porque a gente coloca rastreador, né? Mas a dele, para carro, compensa, porque descobre um monte de coisa, cobre. Vê se tá lá descansando e dá um problema no guincho. E essa aí tem um guincho por mês. Carro alugado, você tem que ter guincho. Senão você vai ter que ficar toda vez resolvendo. Então, quando você aluga o carro, você manda aqui, você lá dá, como fala, as regras da associação para o cara ler e fala, ó, tá aqui o número do guincho, tá aqui o CPF do associado, né? Que acho que é o seu. Quando o carro quebrar, liga pro guincho e manda pra mecânica, nem enche meu saco. Então eu vou passar, vocês chamam lá depois, eu vou pedir o pessoal mandar para vocês o número dele. É Túlio, muito gente boa, muito atencioso mesmo. Não tô ganhando nada dele, pode ter certeza, entendeu? Tô indicando porque ele me ajuda aí até com uns descontos quando eu vou colocar meus carros em moto. Os carros, né? As motos não. Aí você Paga uns pode. 190 por mês? Você paga? Quanto? Uns 190 por mês, por aí? Carro? Não, carro é É. uns 200 e um quebrado. É porque eu ponho umas que tem uns negocinho a mais, sabe? Pra quando Uhum, precisar, não, nem os motoristas nem entram em contato com a gente. 200 e pouco, uhum. mas compensa. Se eu não estou enganando, eles colocam rastreador também, viu? Se não me falha a Uhum. memória. Em alguns carros, tem carro que não coloca, mas tem o doutor Glauco aqui, já põe o rastreador com ele. Até porque é bom ter um rastreador que se. Dizem, eu vou até perguntar para o senhor, doutor, esse rastreador que pode bloquear, realmente ele afeta aí o carro e dá problema do carro? Não. A gente trabalha com o rastreador, é o seguinte, ó, é a parte comercial, agora falar da experiência, né? A gente coloca o rastreador e a gente coloca sem bloqueio. Por quê? Por que sem bloqueio? Porque, primeiro, que o bloqueio ele só tem uma finalidade. O veículo foi furtado e você meteu um bloqueio lá, disponibilizou o bloqueio para o cliente. A primeira coisa que o ladrão vai fazer vai ser pôr fogo no seu carro. Então, a gente não orienta a colocar bloqueio. Segundo, tem um relé, né? Esse relé, ele vai dar, na hora que ele o Fabrício deve saber bem disso também. Na hora que ele starta, pode ser que por algum motivo deu um start no relé, e aí, quando o cara leva na oficina, mesmo que não é o rastreador, o mecânico lá, a primeira coisa, o caminhão, essas coisas, já fala: não, tem rastreador? Então o problema é da empresa de rastreador. Então a gente não põe rastreador, não põe bloqueio, por conta disso, sabe? Simplesmente por conta disso. E aí a gente até orienta para os clientes que, ó, você quer recuperar o seu veículo ou você quer que prender o cara? Porque você não vai conseguir nenhum nem outro com bloqueio.
bloqueio vai simplesmente parar o veículo. Se o cara estiver na má fé ali, ele põe fogo no carro, até você achar, ele já pegou fogo. É Você não verdade. vai conseguir pegar. Melhor você deixar quietinho, deixar o cara parar. E se for caminhão, não pega, não adianta. O caminhão é uma indústria de roubo. Os caras têm aquele capetinho ali que tira qualquer possibilidade de você conseguir encontrar um. Então, E carro mesmo, hoje em dia, tão rápidos, são tão rápidos para desmontar um veículo que é muito difícil. A uma gente tem pergunta, contato bem feito, assim, né? doutor Nesse Glauco, sentido. quanto que é que você cobra por mês, o rastreador? 59 reais. Para a pessoa monitorar, né? Para a pessoa monitorar, disponibilizado para ela monitorar com a velocidade, com Telemetria, né? telemetria, como é que ele chama? Ponto de desligar ou ligar o veículo para saber quanto tempo ficou parado, e tudo em formato via e-mail, sabe? Então, por exemplo, a pessoa tem lá, você colocou um bloqueio lá no seu carro, vamos imaginar, você vai lá e coloca um bloqueio de estacionamento, tá? Ele chega tanto uma mensagem para o seu e-mail quanto para o seu telefone se deu a ignição. Você está num show, por exemplo, e aí aconteceu de alguém ligar o seu veículo, daí a partida, a ignição foi ligada de alguma forma, chega uma informação para você via e-mail, ó, ignição ligada. Não tem cerca, aquelas coisas todas que todos os outros têm. Na minha Perfeito, região atende bem, sabe? perfeito. Então, você que está assistindo essa reunião gravada, estamos encerrando. Foi a terceira sessão de mentoria bônus que nós demos para os alunos do CVA. Se você que quer colocar rastreador, já recomendo aqui. Vai em contato com Obrigado, o doutor Glauco, entre em contato comigo que eu passo o contato dele, tá bom? obrigado, Quero agradecer obrigado a mesmo. todos que participaram. Obrigado, doutor Glauco, Hélio aí, João, Fabrício, tá? No que Não precisar. deixa de falar com a gente, não, Reinaldo. Eu gostei muito de falar com você. Ó. Na hora que a gente vê aí, cara, eu sei que agora sua mente vai estar focada para outras coisas, mas não deixa de falar com a gente ali no grupo. Eu sei que isso é muito importante para a gente estar começando, para o Hélio, para o Fabrício, para todo mundo que ser o João, né? Eu gostaria muito de, em nome deles aqui, já que vocês me permitissem, você não abandonar nós, não. Fala com a gente que a gente vai precisar muito de você. Não, jamais. As perguntas mais complexas, quando eu não estou perto, eu peço para o pessoal mandar para mim, ou eles encaminham, né? Ou eu dou um jeito de estar respondendo. Se vocês optarem também, no Instagram eu faço muita caixinha de pergunta, entendeu? Uhum. E às vezes, vou até avisar quem está assistindo gravado online, tem muita gente que me chama no direct e tem gente que pede meu WhatsApp, gente, eu não posso passar porque é muita gente me chamando. Eu ficaria o dia todo tirando dúvida das pessoas. Então eu abro a caixinha de perguntas às vezes no Instagram, às vezes a pergunta do seu Hélio, eu respondo ela com vídeo, eu vou ter conteúdo para entregar nas redes sociais, jogando nos Store, em outras redes sociais, e respondo também no Store. Então a pergunta do Hélio é a pergunta de muita gente. Então, no, no Instagram, vocês conseguem ter um contato mais próximo comigo, que é até a orientação da agência de marketing, que eu não era muito desse negócio de rede social. Você tem que estar no Instagram, nas redes sociais, conversando, fazendo vídeo. Então, quem está aí, quando você tiver uma dúvida, pode mandar lá no suporte, a gente responde. Se você mandar no direct do Instagram, eu respondo com vídeo, respondo a sua dúvida e já respondo a dúvida de várias pessoas, entendeu? Mas eu vou estar nas duas redes aí, dando esse suporte para vocês, tá bom? E pensem na Valeu, mentoria, gente. A mentoria vai se pagar. Vocês não tenham dúvida, valeu, valeu, obrigado. tá bom? Obrigado. Gente, obrigado, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Achei só uma coincidência hoje. O Hélio e o João são conterrâneos meu de Goiânia. Apesar de eu morar em Minas minha vida inteira, eu nasci em Goiânia. Aí, que Só maravilha. falta você falar que você é de Goiânia e está morando em São Paulo, que daí eu vou ser o único que... Pior, viu, Glauco? Depois eu vou pegar seu número aí e chamar no privado aí para nós trocar uma ideia. A gente está pertinho aqui. Eu estou em Araraquara, Combinado, Catuba, né? combinado. Ah, tá ótimo. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo e Obrigado. acompanha a gente aí que a gente vai estar dando suporte para vocês sim. Valeu, Reinaldo. Obrigadão mesmo, viu? Valeu, um abraço a todos aí. Um abraço, obrigado, viu, Valeu, Um Reinaldo. valeu, abração, gente. Boa até Um abraço, sorte. mais. galera. Tudo de bom para vocês, Prazer. hein? Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau.